Graças a Deus, minha amiga, meu amigo ouvinte, que o dia de hoje venha dar força para você. Você venha ter força, energia, vigor. E a energia, o vigor, a força, a coragem vem da fé. A fé é que produz coragem, vigor, força, ânimo, determinação, definição. A fé é a fonte de tudo que é bom para que nós venhamos tomar posse daquilo que Deus prometeu. Então a fé, tudo começa com a fé. A vida começa pela fé. A vida começa pela fé. Não há fé sem a palavra de Deus. A palavra de Deus é quem faz com que a fé seja garantida, porque a fé está sustentada na palavra de Deus. E falando sobre isso, nós temos comentado aqui que Deus, em toda a sua soberania, em toda a sua grandeza, em toda a sua majestade, não se pode medir, não se pode imaginar sequer a grandeza de Deus, a grandeza da sua compaixão, a grandeza da sua misericórdia, mas a grandeza de Deus está apoiada na justiça. Ele é um Deus justo. Ele perdoa, ele tem misericórdia, mas ele não deixa que a injustiça permaneça, prevaleça. É contra o caráter dele. Então, falando da justiça de Deus, nós tratamos, por exemplo, do dízimo. Nós falamos dos dízimos na semana passada. Nós ensinamos que os dízimos são uma questão de justiça. Uma questão de justiça. Imagine você, os dízimos representam o primeiro grande mandamento da lei de Deus. Quando Deus diz assim: amarás o Senhor teu Deus de todo o teu coração, de todo o teu entendimento, com todas as suas forças, de toda a tua alma. Ele está requerendo os seus direitos. Ele está impondo à criatura humana aquilo que lhe pertence. Olha, presta atenção. Eu dou a você inteligência, sabedoria. Eu dou a você toda a terra. Eu dou a você capacidade de administrar. Eu dou a você capacidade de gerir outras pessoas. Eu dou a você capacidade de tomar posse de tudo o que eu tenho prometido. Mas você não pode se esquecer de uma coisa. Primeiro sou eu. Primeiro sou eu. Antes de você tomar posse, ou melhor, usufruir os direitos que eu lhe dei, você tem que me dar a primeira parte, os primeiros frutos, as primícias. Não porque eu precise de dinheiro, ou precise de alguma coisa de você, mas é que eu sou o Senhor. E como Senhor, eu mereço a honra, o respeito, o temor, a consideração. Então, quando você me dá os dízimos, você está priorizando-me na sua vida. Você está dizendo, tudo para mim é glorioso, é maravilhoso, é rico, é gostoso, mas primeiro
as minhas primícias são do meu Deus, do meu Senhor. Isso é amor a Deus sobre todas as coisas. Então, se você diz que ama a Deus, mas o tem roubado nos dízimos, então você é um ladrão e não ama coisa nenhuma. Você está enganando a si próprio. Você é um ladrão se você não é fiel a Deus nos dízimos. Se você não é fiel a Deus no amor a Ele que Ele deseja. Porque só ama a Deus aquele que obedece a sua palavra. Se você não obedece, você não ama coisa nenhuma. Mentira. Você está enganando a si mesmo. Então, os dízimos são uma questão de justiça. De justiça. Você honra a quem merece toda a honra, toda a glória, todo louvor e toda a majestade. Então, ele em primeiro lugar. Aqui está meu Senhor. O fruto de tudo que o Senhor me deu. Tudo que o Senhor me deu. O Senhor me deu capacidade de ser um engenheiro, um médico, de ser uma pessoa bem-sucedida profissionalmente. O Senhor me deu a capacidade de plantar e colher. Então aqui está o que lhe pertence, os dízimos. Os dízimos, as primícias. Aqui estão as primícias de tudo aquilo que eu conquistei. Isso é honra. Isso é honrar a Deus. Isso é temer a Deus. E minha amiga e meu amigo ouvinte, quem quiser colher os frutos da justiça, tem que plantar a semente da justiça. É ou não é? Tem que plantar a justiça. Quer dizer, se você quiser colher bons frutos, você tem que plantar boas sementes. Quem quiser ter uma vida abençoada, tem que obedecer a palavra de Deus. Isso é justiça. Quem quiser receber o perdão, tem que perdoar. Quem quiser receber abundantemente, sobejamente, primeiro tem que dar. Quem quiser ser livre do julgamento, da condenação, que não julgue, que não condene a ninguém. É a lei do dar e receber. É a lei do toma lá, dá cá. Se você planta justiça, você vai colher justiça. Se você planta injustiça, você vai colher injustiça. Como que, por exemplo, um ladrão pode chegar diante do juiz e exigir que ele faça justiça? Bom, você quer que eu faça justiça? Você vai para a cadeia. Você é ladrão? Como é que o ladrão quer ser absolvido pelo juiz que é justo? Não dá. Assim também, como é que você quer que Deus abençoe a sua vida se você dá pouca importância, ou o despreza, ou o tem insultado com seus roubos aos dízimos e ofertas? Como? Impossível, minha amiga, meu amigo ouvinte, é impossível. Então muitas pessoas dizem, eu estou desempregado. Poxa, mas eu vou na igreja, eu oro, eu jejuo, e daí? E daí? Se você tem permanentemente sido ladrão, como é que você vai requerer que Deus o abençoe? Ele, por acaso, pode abençoar um ladrão? Se ele abençoa um ladrão, se ele abençoar um ladrão, ele está compactuando com o ladrão. Ele está também aceitando o roubo. Ora, não combina isso com Deus. Não há combinação nenhuma com o Espírito do Altíssimo, o Espírito da Santidade. O Santo dos Santos. O Santo dos Santos não pode admitir essa hipótese de jeito nenhum. Então, para você requerer de Deus as bênçãos econômicas, você tem que plantar as sementes de justiça. Se você quer ser abençoado economicamente, você tem que, obviamente,
ser dizimista, para que então você possa apelar, você possa requerer e até cobrar de Deus o cumprimento das suas promessas. Por isso que Deus fala, promete para os seus servos, para os que o servem, os que o têm servido, dizendo assim, olha, vocês vão ver a diferença entre os que me servem daqueles que não me servem. E vão ver isso outra vez. Outra vez. Porque Abraão me foi servo. E olha a vida de Abraão. Olhe para Abraão. Olhe para Sara. Quando eu os chamei, eles eram um apenas, quer dizer, um casal. Mas olha só como aconteceu. Veja o que aconteceu. O número de seus filhos são como a areia do mar, quer dizer, incontáveis. Umas estrelas no céu, incontáveis. E é isso que eu quero fazer com você. Eu não exijo que você tenha méritos. Eu não exijo que você seja perfeito, não. Eu não exijo que você seja uma pessoa santinha, não. Do jeito que você está, mesmo sujo, mesmo vivendo na injustiça, vivendo na podridão do pecado, se você quiser minha ajuda, então você tem que começar um relacionamento comigo. E como isso começa? Começa você praticando a justiça que eu amo. Eu amo a justiça. E eu sou o justo juiz. E eu, como justo juiz, eu não posso me compatibilizar com o roubo. Eu não posso me compatibilizar com a mentira, com o engano, com o adultério, com a prostituição, com tudo que não presta, com o pecado, enfim. Eu não posso. Então comece a agir de forma correta, de forma justa. Então você vai colher os frutos da justiça que eu dou graciosamente àqueles que assim procedem. Minha amiga, meu amigo ouvinte, as promessas de Deus são para todos. Todos têm direito a elas. Porém, somente aqueles que obedecem à palavra dele têm o direito a essas promessas. Quem não faz, aí você diz assim, mas bispo, durante toda a minha vida eu tenho feito só coisa errada. Será que Deus me aceita? Aceita, claro que aceita. Há sempre uma chance dele para com todos. Mas você, do ponto de vista seu, você tem que começar a semear a justiça. A obra da justiça, a semente da justiça. Então, você tem que abandonar a mentira, o roubo, a corrupção, a prostituição, tudo que não presta, o engano, adultério, traição, tudo isso você tem que abandonar. Falta de perdão, você não perdoa, você tem que abandonar. Você tem que ter um comportamento diferenciado do que o mundo oferece. Um comportamento ético, um comportamento exemplar, para que então Deus veja o seu esforço, veja a sua luta e, sobretudo, a sua fé. E então venha ao seu encontro e premiá-lo, privilegiá-lo com todas as promessas que ele tem na sua palavra. Todas as pessoas que não se submetem à palavra de Deus trazem destruição para suas vidas. Mesmo que possuam fé, dons,
Se não há obediência para com a palavra de Deus, será com certeza rejeitado por Deus. Deus vê o coração e reconhece aqueles que o temem e guardam a sua palavra. E esses são os que desejam a vida eterna, os que se humilham, se arrependem de seus maus caminhos e buscam o trono da graça e misericórdia de Deus. Igreja Universal do Reino de Deus, alimentando vidas com a palavra de Deus. Graças a Deus. Você verifica, minha amiga e meu amigo ouvinte, que os valores de Deus, quando são obedecidos, quando são seguidos, quando são praticados, então há um efeito glorioso na vida dos seus praticantes. Então, o que são os valores de Deus? Os valores de Deus são aqueles que nascem da fé, como o perdão, a compaixão, a fidelidade, temor a Deus, verdade, não é? Pessoa ser verdadeira e coisas dessa natureza. Fidelidade que a pessoa tem para com o seu parceiro ou sua parceira. Se a pessoa tem consideração para com o seu marido, para com a sua mulher, então ela com certeza vai ter consideração para com Deus também. Então, esses valores é que Deus prezam, que são sementes de justiça. Sementes de justiça. Se você planta semente de justiça, você vai colher frutos da justiça. Agora, se você planta semente da injustiça, como é infidelidade, como é desprezo, como é ódio, mágoa, enfim, esse tipo de coisa só vai produzir em você o mesmo efeito. O mesmo efeito vai trazer para você sofrimento, dor, angústia, desespero, porque você está colhendo os frutos da injustiça. Deus é santo, 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 todo-poderoso. Por conta disso, Ele quer que todos os seus seguidores, todos os que nele creem, todos os que dizem que o amam, vivam uma vida regrada, uma vida de acordo com a sua palavra. E isso se chama fé. Você pratica a fé, então você tem o direito de cobrar de Deus o cumprimento das suas promessas. Se você pratica a disciplina divina, então você tem o direito de cobrar de Deus o cumprimento das suas promessas. Você sabe que a Bíblia tem a palavra que disciplina e tem a palavra que promete. Ora, se eu cumpro, obedeço a palavra disciplinar, então eu vou ter o direito de cobrar as promessas que Deus tem feito na sua palavra. Vamos ouvir testemunhos de pessoas que têm sido alcançadas pelo poder de Deus, mas não simplesmente porque elas foram sorteadas, agraciadas. Não, elas fizeram por onde? Elas fizeram por onde para serem abençoadas? Elas se fizeram merecedoras. Elas se fizeram merecedoras. Tem até um ditado popular que a minha mãe sempre me falava: meu filho, Deus disse, faça por onde e eu te ajudarei. Não está escrito isso exatamente, mas a gente entende isso na Bíblia. Hoje a gente entende isso na Bíblia. Você tem que fazer-se merecedor. Vamos ver essas pessoas que foram abençoadas. Quando eu cheguei aqui com 33 anos, com a vida completamente destruída, uma série de problemas, mas a maior vergonha na minha vida era a minha vida sentimental. Tentei relacionamentos, não dava certo.
Cheguei a ter um relacionamento com uma pessoa, acabei engravidando e ele chegou um dia pra mim e falou assim: Tó, resolve o seu problema. Me deu um remédio abortivo e sumiu no mundo. Então, assim, eu era muito humilhada, muito envergonhada, e isso era um peso que eu carregava dentro de mim muito grande. Eu tinha fama de encalhada, de solteirona. As pessoas falavam assim: ah, pra ela não tem jeito, ela vai ser igual a tia dela, vai ser sempre assim. Eu parei de frequentar até família, porque eu tinha vergonha dos comentários. Duas primas minhas casaram, mais novas do que eu, e no casamento eu passava a maior vergonha, porque elas jogavam um buquê na minha direção e cantavam uma musiquinha, Encalhada Vai Casar. Eu era assim, extremamente humilhada, isso era uma vergonha que eu carregava, né, comigo. Eu ficava em casa assistindo os programas, né, e um dia minha mãe chegou pra mim e falou assim: o dia que você for nesse lugar, a sua vida muda. E eu realmente resolvi vir. Falei, eu vou porque era muita vergonha, muita humilhação. Eu já tinha saído de casa 2 vezes para tentar uma família e voltava as 2 vezes a morar com os meus pais e dessa última vez com o filho. E à medida que eu fui obedecendo, fui fazendo as campanhas, primeiro eu conquistei a minha loja, né? Que todo mundo falava que eu não ia conseguir, que não ia acontecer, eu conquistei a minha loja. Mas a minha maior guerra, a minha maior luta era a vergonha na minha vida sentimental. Então eu resolvi participar da campanha da justiça. Estende o teu martelo, ó juiz grande Deus, e esmague a injustiça que assola o povo teu. No tribunal de Deus, eu alcancei aquilo que homem nenhum podia resolver, que homem nenhum podia me dar. Que eu conquistei o meu marido, o meu casamento, a minha casa, a minha família. Não é mágica, nós somos muito imediatistas, nós queremos tudo, faz hoje, que é amanhã. E não é assim que acontece com Deus, né? Eu tive a resposta, eu conheci o meu marido, em 1 ano nós namoramos, noivamos, casamos. Hoje eu estou casada, nós somos sócios, nós temos os nossos projetos, os nossos sonhos, nós estamos sempre juntos, né? E hoje a minha família me olha de outra maneira, eles me olham com respeito. Eles olham para mim e falam: ela venceu, ela conseguiu, né? Ele fez justiça à vergonha que estava na minha vida. Ele me honrou. Hoje eu sou uma mulher casada, hoje eu tenho uma família, eu tenho um lar. Ele tirou essa vergonha, essa injustiça que estava sobre a minha vida. A grande justiça da minha vida se deu há alguns anos atrás, quando eu trabalhava numa empresa, me dedicava de corpo e alma, trabalhava quase 12 horas por dia, e depois que estava tudo resolvido, tudo funcionando na mais perfeita ordem, pediram o meu cargo. Eu era diretor de tecnologia. E eu considerei isso uma grande injustiça, porque acabou afetando a minha vida financeira, até porque era um bom salário, e causou uma série de problemas. É como se tivesse tirado o alicerce, né? Eu não tinha mais estrutura. Isso me abalou bastante a ponto de não conseguir dormir e ficar altamente preocupado. Só que na Universal eu aprendi a exercitar a fé e resolvi então montar a minha própria empresa. Conversei com a minha esposa, que também participa da mesma fé, e juntos fizemos um planejamento. Os primeiros 6 meses foram muito difíceis, mas aí veio a justiça, veio aquela justiça forte, a justiça de Deus. Ele começou a me enviar clientes. Ainda bem que eu tomei essa decisão, porque hoje eu estou colhendo, né? Eu tenho uma empresa, está bem sucedida, eu estou com outro padrão de vida, já não nos falta mais nada, a gente tem vivido dias melhores a cada momento. Pois é, minha amiga e meu amigo ouvinte. Puxa vida, com testemunhos como esses, enchem o nosso ser de esperança, de fé, de confiança, porque mostram o poder de Deus, mostram a chance que Deus nos dá para mudar a nossa situação.
Deus não faz mágica, mas Deus dá direção. E a direção que ele tem dado à Igreja Universal, em todo o mundo, é o altar. É o altar. É o altar onde você resolve todo e qualquer problema que você tem. Por isso que Jesus falou assim, o que é mais importante, o altar ou o ouro do altar? Qual é mais importante, o altar ou a oferta que está no altar? Então, quando a pessoa olha para a oferta, olha para o ouro do santuário, ela perde a visão do altar, porque o altar representa Deus. E quando a pessoa é fiel, quando a pessoa vai no altar e coloca toda a sua vida, 100%, quando ela se derrama no altar, qualquer que seja o seu problema, seja de ordem sentimental, seja de ordem familiar, de saúde, econômica, qualquer que seja o problema. Não há impossível ou impossíveis para aqueles que sobem ao altar, que vão no altar. Mas preste atenção, não é passar pelo altar, não. É ficar no altar. É focar sua vida no altar que representa a Deus. É com Ele e nele que nós resolvemos todos os pepinos desse mundo. Nós vivemos, nós temos problemas, nós temos dificuldades. Eu pessoalmente, tenho dificuldades, tenho problemas. Mas eu vou dizer para você uma coisa, minha amiga, meu amigo ouvinte. No altar, a gente vai resolvendo os problemas. Pode perguntar qualquer pastor, qualquer membro da igreja, obreira, obreiro, que já tiveram os seus problemas resolvidos, pergunte a ele se não foi no altar. Duvido que algum problema que a gente resolva seja fora do altar. Duvido. Porque o altar é o lugar do sacrifício. O altar é o lugar onde as pessoas se encontram com Deus. Depois que o homem caiu em tentação, depois que surgiu o pecado, Deus criou a fé. A fé, ele deu a palavra para que nós nos apoiássemos na palavra dele, que é a fé. A fé é o caminho que nos conduz aonde? No altar. É no altar que a fé nos leva. A fé viva no Deus vivo. A fé viva no único e verdadeiro Deus. E ali, quando a gente deposita toda a nossa vida, então a resposta é imediata. A solução começa a aparecer a partir dali, por conta do altar ser o lugar que representa, que simboliza, que tipifica Deus em toda a sua honra e toda a sua glória. Então, amiga e amigo ouvinte, se você é uma dessas pessoas que tem sido injustiçada, e a coisa mais agressiva ao ser humano é a injustiça. Você pode verificar que até os bandidos, os que vivem de roubo, os que vivem de assaltos, os que fazem justiça, até entre eles fazem questão de justiça, porque eles odeiam também a injustiça. É engraçado, né? Por exemplo, o X9, né? Eles costumam dizer o X9. Quando aparece um X9 no meio deles, eles pintam e bordam com essa pessoa. Eles matam. Por quê? Porque eles não aceitam um X9 no meio deles. Quer dizer, um traidor, um denunciante. Então, amiga e amigo ouvinte, se entre os meliantes
há sede de justiça, imagine entre o relacionamento entre o povo de Deus e o próprio Deus. Como não se exige a justiça? Não é verdade? Então, você que está sendo injustiçado, e você tem sido certa, uma pessoa correta, é o que diz o texto bíblico. Outra vez vereis a diferença entre o que me serve e aquele que não me serve. Entre o que me serve e o que não me serve. Então, Deus é justiça e Ele obrigatoriamente tem que atender aqueles que têm sido injustiçados e que têm cumprido a sua justiça. Não é verdade? Pois bem, nós vamos partir para o altar buscar os nossos direitos através da fé viva no Todo-Poderoso, em nome do Senhor Jesus. Nós vamos ficando por aqui e amanhã estaremos de volta nesse horário, nesta emissora. Até lá.